Oi, meu povo abençoado, me chamo Paula Thaís, tenho 23 anos e vou contar um pouco do meu milagre para vocês. Exatamente 5 anos atrás, no dia 16 de agosto de 2020, eu fui surpreendida com um carro que estava em alta velocidade e bateu na traseira da moto que eu estava, me arrastando por cerca de 4 quilômetros. Quando eu estava presa no carro, eu não via nada, mas eu sentia um vento forte batendo no meu rosto e eu estava uma sensação que eu estava batendo a minha mão e pedindo ajuda. E a outra, não sei se estava presa no carro, e aí foi onde ela ficou toda deslacerada. Só que eu não conseguia ver nada. O meu olho ficava fechado, eu não conseguia abrir. Depois eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava caída no chão. E aí foi onde um dos amigos da gente, que estava em outra moto, foi procurar a placa do carro, que me achou no chão, começou a me chamar, começou a pedir ajuda. E aí foi onde eu acordei. Eu não estava falando, estava sem reação. Quando eu olhei pro lado, que eu estava mais ou menos nessa posição, que eu vi que eu estava sem a minha mão, eu comecei a gritar. E eu comecei a chamar os outros pessoal que estava com a gente. E eu pensei que o acidente tinha acontecido com todo mundo. E só eu e ele tinham sobrevivido e todo mundo tinha morrido. O SAMU apareceu e já bateu aquela sensação de medo. Eu gritava, falando que ia morrer. Fui pro hospital de base. Fiquei 38 dias internada. Uma semana entubada entre a vida e a morte. Onde todos os médicos, todo mundo dava 90% de chance de eu não sobreviver. Quando eu acordei do coma em uma semana que eu estava, não sabia onde eu estava, né? Não conhecia uma UTI, porque eu nunca tinha entrado dentro e eu estava num quarto sozinha. Tinha uma enfermeira do meu lado e eu não sabia onde eu estava. E ela começou a me perguntar se eu sabia o que tinha acontecido. Eu lembrava que tinha acontecido um acidente comigo, só que eu não sabia que tinha sido tão grave assim. E que eu tinha passado uma semana dormindo. Eu começava a falar que eu queria a minha mãe, e ela falava que eu estava, né, na casa de repouso, porque lá eles iam me dar os remédios certinho, porque eu tinha tido acidente, e eu falava que queria repousar em casa, que a minha mãe ia me dar os remédios que eu precisava. E ela começou a me acalmar, só que eu ainda não tinha visto que eu tinha tido a mão amputada, só que não passou pela minha cabeça. Mas na hora do acidente eu vi que eu estava sem a mão. Durante esses 38 dias de internação, passei por cerca de 10 cirurgias, entre elas, né, para retirar as minhas mamas, porque tinha pedaços de borracha, teve que retirar. Perdi a minha mão esquerda. Tive cirurgia no joelho direito, que por pouco quase que teria que amputar minha perna direita. E passei por cirurgias de enxerto de pele. O motorista do carro que me atropelou fugiu sem prestar socorro. 3 dias depois apareceu na delegacia com seus advogados, depois de ter colocado o carro para arrumar. Recebi alta, né? 6 dias antes do meu aniversário. E passei meu aniversário em casa com a minha família. Após a alta do hospital de reabilitação, continuei tendo as minhas consultas com todos os profissionais da área, trocas de curativos, dermatologista, né? Porque eu comecei a fazer laser também nas cicatrizes. Comecei a usar malha compressora para diminuir mais as queloide. Psicóloga, continuei tendo, fisioterapeuta. Sigo ainda esperando novas cirurgias para me fazer. Tenho fé que vai dar certo, assim como já deu certo antes. Vivo todos os dias da minha vida como se fosse um milagre, porque realmente é. Passei por uma luta gigante, não só durante aquela fase de hospital, muitas das vezes na rua, muitos olhares, muitas falas, né? A pessoa só olha, ai que cicatriz feia, mas ninguém sabe qual foi o caminho que a gente teve que passar. As minhas cicatrizes é um sinal de que eu fui forte mais uma vez, entrei em uma grande batalha e eu consegui sair de lá, com as minhas marcas de vitória. Bom tempo depois, tive um filho com a pessoa que me ajudou a me salvar naquele dia, né, do acidente, que foi atrás da placa do carro e me achou caída, ajudou a chamar o socorro. Foi, assim, uma fase também bastante difícil, né, no início, porque eu tive muito medo de não conseguir cuidar dele, não conseguir fazer as coisas. E aí eu lembrei que quando eu tive um acidente, Jesus me deu uma nova oportunidade para mim fazer tudo novamente.
E acho que era isso que eu precisava. O meu propósito não tinha acabado ali durante aquele acidente. Tinha mais coisas boas pela frente que me esperava. Uma delas que eu não imaginava era esse nenê. Amo, meu amor. Tia, amor. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.